ou a igreja, ele formou primeiramente a família, porque através da família vem a nação, né? É constituída uma nação através da família. E a gente vê que a família, ela é muito atacada, né? Em pleno século XXI a gente vê o ataque do mundo para tentar destruir a família, para tentar destruir o casamento. Desde o princípio já foi assim. O inimigo enganou Eva para que pudesse comer do fruto proibido. Tentou destruir ali o homem e a mulher, separar o homem e a mulher de Deus. O casamento, a família, ele é projeto de Deus. Mas o inimigo, ele faz o quê? Ele tenta destruir, ele quer destruir o projeto de Deus, aquilo que Deus construiu. Aqui quando Jesus Cristo é chamado referente ao casamento, ele diz: vocês não têm lido? Desde o princípio é assim. O homem deixará o pai e a mãe, unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E o que Deus uniu, não separa o homem. O que Deus uniu, não separa o homem. Deus. Então, para começar um casamento, Deus, ele tem que estar à frente do seu casamento. O casamento tem que ter amor, mas Deus em primeiro lugar. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque se eu começar um casamento sem Deus em primeiro lugar, meu casamento ele não vai dar certo, ele não vai para frente. Porque Deus não está na frente do meu casamento. Hoje, quantos jovens, pessoas casam e amanhã se separam? Casam por coisas de momentos, vê que não deu certo, vai e se separa. Mas aquilo que Deus ele une, o homem ele não separa. Aquilo que Deus ele coloca na sua vida, na vida de um varão, de uma varoa, é coisa de Deus, não separa. A gente vê que os casamentos antigamente duravam mais do que hoje em dia. Tem pessoas que casam com 3 meses, já se separam, porque Deus não está na frente, porque Ele colocou Deus na frente do seu casamento. Então Deus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar na família. É Deus em primeiro lugar. Se você não colocar Deus, nada vai para frente. Jesus Cristo ele não conta ali referente às suas casas, referente ao homem insensato e o homem prudente. Ele fala que aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, assemelham ao sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento forte, tempestade, veio tudo sobre aquela casa daquele homem, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Se o seu casamento ele não estiver alicerçado em Cristo Jesus, que é a rocha, ele não vai para frente. Tem pessoas que começam um casamento, mas estão edificando, estão construindo o seu lar, a sua família na areia, e não sobre a rocha que é Cristo Jesus, que é Deus, alicerçado sobre a rocha. O meu e seu casamento tem que estar alicerçado sobre a rocha. Aí sim é um casamento que agrada ao Senhor. E não algo de momento, não coisas de momento, mas Deus está na frente do seu casamento. O casamento ele é projeto de Deus. O casamento ele é bênção de Deus. Deus ele uniu a família. No casamento tem que ter. O apóstolo Paulo fala o quê? Vós mulheres, sejais sujeitas aos vossos maridos. Uma mulher ela ser sujeita ao seu marido, não ela ser escrava do seu marido. Uma mulher sujeita do seu marido é uma mulher que ela respeita o seu marido, é uma mulher que ela honra o seu marido. Isso que é uma mulher ser sujeita ao seu marido. Mas a mulher não tem que ser sujeita ao seu marido incondicionalmente, e sim a Deus. Mas a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, respeitar e honrar o seu marido. Ele também chama a atenção dos homens, né? Vós marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Ou ame a sua mulher como o seu próprio corpo. O apóstolo Paulo chama a atenção e diz isso. Das mulheres também, vós mulheres, sujeitai vossos maridos como a igreja é sujeita a Cristo. Se a mulher ela não honra o seu marido, ela não respeita seu marido, e Deus, como é que fica Deus? Se o marido ele não ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, como é que ele vai amar a Deus? Como é que ele vai ser fiel a Deus? Um
Um casamento ele começa o quê? Antes de você começar a casar com uma pessoa, conhecer uma pessoa, você tem que ver se ela realmente é uma pessoa de Deus, se ela quer algo realmente sério com você. Um homem de Deus, ele vai temer primeiramente a Deus. Quando ele começa um casamento, ele tem temor primeiramente a Deus. Porque se ele for um homem que teme a Deus, ele vai honrar sua esposa, ele vai respeitar sua esposa, ele vai cuidar da sua esposa, ele vai estar ao lado da sua esposa. É o homem que ama primeiramente a Deus. Deus em primeiro lugar na sua vida. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, ele vai ser um homem que vai honrar e respeitar a sua esposa em tudo. A Bíblia nos diz que o diabo vive ao nosso derredor, como o leão procurando a quem tragar. Se esse homem for um homem que ama a Deus em primeiro lugar, o inimigo pode tentar achar uma brecha, mas não vai conseguir, porque Deus está em primeiro lugar na sua vida. É verdade. Ele não vai cair na tentação, ele não vai cair no pecado, ele não vai se deixar levar por coisas de momento aí fora, mas ele vai honrar a sua esposa em tudo. A mesma coisa é a mulher, ela vai respeitar seu marido em tudo, vai amar o seu marido, seus filhos, vai cuidar da sua casa e do seu lar, e ambos serão uma só carne, porque família é projeto de Deus. A Bíblia nos diz assim que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Você quer ver se o seu relacionamento está indo bem? Se o seu relacionamento não está indo bem, a sua vida com Deus também não está bem. Porque se o seu relacionamento está bem, se a sua vida com Deus está bem, o seu relacionamento também está bem. Porque uma mulher, um homem que busca a presença de Deus, se enche do Espírito Santo de Deus, ele tem o quê? O domínio próprio. Ele tem um controle. Às vezes sua mulher vai querer brigar com você, vai querer discutir com você, você vai querer até falar palavras, mas a Bíblia diz, pense antes de falar. Você vai pensar antes de falar. Glória a Deus. Porque ali vamos dizer que um casamento não é algo que não vai ter briga, que não vai ter discussão, vai ter. Mas o homem também tem que ser sábio. Quando tem uma discussão, deixa ela falar. Vá para o seu canto. A mesma coisa a mulher. Pense antes de falar. Porque palavras machucam, palavras ferem, e palavras elas não voltam atrás. Depois vai pedir desculpa, mas já foi. Mas uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa também vai bem. E a mulher, ela fica o quê? Uma mulher sábia, uma mulher prudente, que ela vai pensar antes de falar, antes de agir. Ela vai pensar. A mesma coisa é o marido com a sua esposa, porque são ambos uma só carne, são projeto de Deus. O inimigo ele vai tentar achar uma brecha para destruir o casamento e o relacionamento. Mas para você casar, você tem que ver se o seu casamento, o seu relacionamento é de Deus. Porque às vezes pessoas casam e se machucam, se ferem, porque não soube esperar em Deus. Não soube esperar o momento certo de Deus. Hoje, pessoas elas se casam para preencher o vazio que tem dentro de si. Pessoas ficam com pessoas aí fora para tentar preencher o vazio que tem dentro de si. Tem homem que fica com 4 ou 5 mulheres. Tem mulher que é a mesma coisa. Para quê? Preencher o vazio que tem dentro de si, que só Deus pode preencher. Então, antes de você querer casar com alguém, tem que saber esperar em Deus. Não colocar, como diz o boi na frente da carroça. Tem que saber esperar em Deus, o momento certo de Deus. A Bíblia diz assim, ó, em Provérbios capítulo 19, versículo 14: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A mulher prudente, ela vem de Deus. O homem prudente, ele vem de Deus. Então tem que saber esperar em Deus. O momento certo é a hora certa, porque casamento ele não é brincadeira. Através do casamento se forma um lar, uma família.
Casamento não é brincadeira. Casamento não é coisa de momento. Casamento, ele é projeto de Deus. Então, a mulher e o homem prudente, ele vem de Deus. Deus, ele prepara um varão e uma varoa para ambos andarem juntos. Agora, se você casar com a mulher ou com o homem, porque você, não, agora é meu momento, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é profeta, aquele ali é servo de Deus. Meu irmão, o homem de Deus, ele começa em casa, no seu lar, na sua casa. O homem de Deus, ele começa em casa. Para você conhecer o homem de Deus, ele começa em casa, não no altar pregando, não no altar profetizando, não no altar falando em línguas, mas em casa. Se ele trata a sua mãe bem, ele vai tratar a sua esposa bem. Se ela ajuda a sua mãe em casa, ela vai te ajudar quando ela casar com você. Agora, se ele maltrata a sua mãe em casa, ela não ajuda a sua mãe em casa em nada, e quando casar com você? A mesma coisa. Tem pessoas que estão aqui, vamos dizer, Samuel lá quando viu o irmão de Davi, falou, não, esse aí é o rei de Israel. Deus falou, ei, não olha para a aparência. Glória a Deus. Às vezes Deus está preparando um Davi e ela está de olho em outro. Então, meu irmão, você tem que saber esperar em Deus, confiar em Deus. Glória a Deus. Tem crente que está falando que está atrás de Raquel, mas está casando com Mical, porque não sabe esperar em Deus. Glória a Deus. Ou Dalila, porque não sabe esperar em Deus. Um casamento é algo sério, então tem que saber esperar em Deus. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não estiver no casamento, irmão, ele não vai para frente. Ele não vai continuar. Ele vai desabar, ele vai cair. No primeiro vento forte, na primeira tempestade. A gente vê, eu trouxe aqui até duas casas. Aqui ó, representa dois casamentos. Um casamento do agrado de Deus e um casamento que não é do agrado de Deus. Um casamento que começou com Deus e outro casamento que começou sem Deus em primeiro lugar. O casamento que está na rocha, alicerçado, que é Cristo Jesus, ele permanece. Mas o que está na areia não permanece. Então o meu e o seu casamento tem que começar em Cristo Jesus. Se ele começou como Jesus Cristo em primeiro lugar, Jesus Cristo na frente, ele permanece. Agora, se começou sem Cristo Jesus, ele não permanece. Ele não continua, ele não vai para frente. Então, o homem e a mulher serão ambos uma só carne. Um ajudará o outro. Um segurará na mão do outro.